título da nossa mensagem é Quão grande fé salvadora de um gentil. O texto encontra-se no capítulo 8 de Mateus, versículos 5 ao 13. E eu vou ler aqui com os irmãos. Neste exato momento, só o versículo 10. Só o 10. Mas nós vamos o texto que compreende este momento, né, essa situação que a Bíblia nos relata, que o Evangelho nos relata. E o versículo 10 de Mateus 8 diz assim: E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Aqui estamos diante de um texto que trata sobre um gentil. E um gentil, querido, é todo indivíduo que não é judeu. E as relações dos gentios para com os judeus, elas nunca foram muito amistosas. Os judeus, eles eram, naquele tempo, para os gentios, um povo completamente inútil. Um povo que nunca foi capaz de fazer nada que fosse proveitoso, de inventar qualquer coisa proveitosa. Na verdade, para os gentios, Moisés, nas suas bocas, era um grande picareta, era um grande charlatão, era um embusteiro, um enganador. E, de fato, querido, a história do povo judeu, ela é eivada, ela é maculada, é manchada de muitas perseguições e de cruéis e terríveis chacinas. E em meio aos gentios, existiam os romanos, que eram gentios também. Como falei, todo povo que não é judeu, não era judeu, ele é um gentil. Então, em meio a esses gentios, os romanos, eles eram doutrinados em sua educação para quando olharem para um judeu, ou para os judeus, visse aqueles como um povo desprezível. Entretanto, a recíproca era verdadeira dos judeus para com os gentios. Só para nós termos uma ideia, olha, o cachorro, num contexto judaico, não era como hoje um animal doméstico, um animal considerado por muitos como um fiel amigo do homem. Aliás, tem os animais hoje, os cachorros, os cães, eles são tratados em casas até como parte da família, né? Como um membro da família. E naquela época era completamente diferente. Naquela época o cachorro, no contexto judaico, era considerado completamente ao contrário do que hoje é considerado pelo povo, num contexto geral. Porque, na verdade, o cachorro era considerado para os judeus como um animal impuro. E o cachorro era criado sem qualquer tipo de simpatia deles. E os gentios eram chamados pelos judeus de cachorros. Para você ver, então, como era visto os judeus diante dos olhos dos gentios. Para ainda termos uma ideia mais precisa do sentimento de ojeriza dos judeus pelos gentios, ladrões, prostitutas, traidores, desertores e os criminosos de todas as espécies, aos olhos dos judeus, eles em nada eram diferentes dos gentios. E nem os gentios eram diferentes destes. Para eles era tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Então, queridos, o paganismo era uma coisa que o judeu também achava algo tristemente sujo.
Ou seja, o judeu não olhava para o paganismo como algo terrível, abominável. E só para nós termos uma ideia, para um judeu não era permitido jurar falsamente. Contudo, se o objetivo de eu jurar era para enganar um gentil, então o judeu estava liberado de fazer esse falso juramento. Então era terrível o olhar de um judeu para um gentil. Era permitido ao judeu ele passar por um ídolo de um gentil e xingar esse ídolo, quem ele idolatrava, e xingá-lo presencialmente, em rosto. Se eu tivesse uma hospedaria, e essa hospedaria fosse de um gentil, não era permitido a um judeu nela se hospedar. E geralmente hospedarias, naquela época, elas tinham também os locais onde se guardavam os animais em que se andavam, os jumentos, cavalos, camelos e etc. Então, mas não era, nem ele poderia se hospedar numa hospedagem gentílica, e nem tampouco ele poderia guardar lá, hospedar lá, os seus animais. Uma mulher judia, ela não poderia prestar ajuda num parto de uma mulher gentia. Então, você veja quão era a ideia de um judeu para com um gentil, e não diferente também de um gentil para com um judeu. E, portanto, isto sendo exposto, podemos analisar, né, este completo sentimento de ódio no relacionamento entre judeus e gentios naquela época, naquele tempo. E aqui nós estamos diante, neste texto, de um gentil, este texto de Mateus 8, um gentil clamando ajuda e misericórdia a um judeu. E este judeu lhe responde da seguinte forma: eu irei e o curarei. O pedido de socorro é feito ao judeu, de um gentil para o judeu, e o judeu responde: eu irei e o curarei. Então, querido, Jesus já havia curado um homem considerado impuro. Jesus havia curado um homem rotulado e julgado pelos judeus devido à sua doença, a lepra. E agora Jesus atende o pedido de um outro homem, também considerado impuro, e ele era impuro justamente porque era um judeu. Ele era rotulado e julgado pelos judeus impuro, pela sua raça. O outro pela sua doença. Então temos dois momentos relatados no Evangelho, em que nosso Senhor também ele fica maravilhado. E um deles, no que há pouco lemos, é diante da fé desse centurião romano, um gentil, e o outro foi em outro momento, diante de uma situação oposta, mas agora de fé, só que numa situação oposta à fé, ou seja, diante da incredulidade de outros, diante da incredulidade de judeus, do seu próprio povo. Aqui estamos diante de um texto onde um gentil tem uma fé inigualável, estupenda, belíssima. E por outro lado, Jesus também ele fala e fica surpreso. Surpreso, na verdade, triste, em ver uma falta de credulidade da parte do seu povo, que é falado em Mateus 6, em Marcos 6, versículo 6, quando Jesus está em sua própria terra, e lá aquele povo não leva em consideração a ele como um verdadeiro profeta, como um verdadeiro Messias, como filho de Deus. Então, querido, o leproso era um judeu, contudo considerado, condenado e impuro pela sua doença. Entretanto, Jesus, mediante a sua fé,
ele vai até esse leproso e o cura. Ele toca. Jesus, através do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, ele supera todo o protocolo para salvar um pobre homem considerado imundo, impuro. O centurião era um gentil. E da mesma forma que o leproso era considerado impuro pelos judeus, considerado pelos judeus. Entretanto, Jesus, não diferente, e através da fé também daquele centurião, ele concede-lhe graça e também a cura do seu criado. O que nos leva à compreensão que Deus, o Todo-Poderoso, que Deus, o Senhor justo e santo, ele não faz acepção de pessoas quanto a salvá-las. Mas salva todas estas mediante a fé no seu Filho unigênito. Portanto, podemos enxergar muito bem neste relato do centurião quanto ao ser um cristão, quanto ao viver um cristianismo, quanto ao de fato ter passado pelo processo sobrenatural do novo nascimento e de ter conhecido o amor de Deus e deste amor ter usufruído sobre sua vida para o bem da sua vida. E vamos ver esse viver cristão, esse ser cristão, em primeiro lugar, no versículo 5 e 6 de Mateus 8, que diz: E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. Então Jesus já havia curado o leproso, e eu creio que as coisas já tinham começado a se acalmar, a poeira já estava baixando, devido ao grande e estupendo milagre que ele havia feito na vida daquele homem. Então, nosso Senhor, ele chega a Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade onde Jesus viveu, e também lá ele estabeleceu o seu quartel-general, a sua base ministerial. Cafarnaum era uma cidade fronteiriça, e justamente por isso ela era ocupada por um batalhão de 100 soldados romanos, soldados estes que guardavam o território que havia sido invadido e conquistado, assim como também cuidava para que fosse feita as cobranças de impostos nas suas fronteiras, visto que havia uma movimentada atividade pesqueira naquele lugar, como também havia também uma atividade muito intensa pelos artesãos. E este batalhão, queridos, de 100 soldados, ele era comandado por um gentil, por um soldado romano. Ou seja, ele era comandado por um centurião. Justamente é centurião porque ele comanda um batalhão de 100 soldados. Então, após tudo que foi posto até agora, é justamente a vida deste centurião que irá brilhar em toda esta história. E de forma mais especial, pela sua fé, devido à sua fé. Queridos, detalhes sobre este centurião, de fato, não nos é revelado. Entretanto, uma coisa nós ficamos aqui muito bem certos. Uma coisa o relato de Mateus nos deixa muito bem certos. É que este homem, soldado romano e gentil, ele creu em nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem era sabido, ele tinha consciência do desprezo, ele tinha pleno conhecimento da maquerência
querência, ele tinha todo o pleno conhecimento do ódio que o povo romano nutria pelos judeus. Assim também como ele tinha ciência que a recíproca também era verdadeira dos judeus para com os romanos. E Lucas, no evangelho dele, ele de forma mais detalhada relata esta história que aqui nós estamos observando. Em Lucas, diz ser esse centurião um amigo dos judeus. E que, inclusive, esse centurião, ele construiu para esses seus amigos judeus uma sinagoga. Lucas capítulo 7, versículo 4 e 5 diz: E chegando eles juntos de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então podemos entender por Lucas que este homem já está farto de sua fé romana, da sua fé pagã, da sua fé idólatra. Da sua fé que idolatrava muitos deuses. Ele já, podemos entender por aqui que ele está farto disso. Com certeza, lhe chamou a atenção a fé que os judeus nutriam a um único Deus vivo. Um único e bastante Deus vivo. E sendo assim, este homem passou a tomar uma conduta pela qual enfrentaria o completo desdém e zombaria dos seus pares militares, dos seus colegas militares. Pois passou ele a demonstrar pela sua relação com os judeus, como alguém que havia encontrado paz para a sua alma, para a sua vida, e encontrou no Deus vivo e verdadeiro de Israel. Ou seja, aquele homem, ele tornou-se um prosélito, ou seja, ele converteu-se, entende-se que ele aqui converteu-se aos judeus, à religião judaica. E isso está muito bem explícito pelo fato deste homem ter construído uma sinagoga para os judeus. Ou seja, ele construiu um templo para os judeus. Os líderes judeus, em virtude da benignidade do centurião, colocaram-se em completa disposição de empenhar esforços para pedir em seu favor diante de Jesus. E segundo um ditado rabínico, que dizia assim: se alguém constrói uma sinagoga, também pertence a essa. Portanto, aquele gentio, ele pertencia à sinagoga, e este já ouvia as notícias que corriam em Cafarnaum sobre o Messias que estava por vir. Ele ouvia sobre... Portanto, todas estas coisas lhe faziam abrir os seus olhos para um reino glorioso, para um reino que era glorioso, mas também invisível. E além de invisível, ele era celestial. E, portanto, foram-lhe abrindo os olhos para tais coisas, para estas verdades do cristianismo. Portanto, diante disto, ele não poderia, de fato, haver nada em si que o intimidasse a ser presente nos cultos do Deus vivo. Ainda que existisse calúnia e zombaria pelos seus compatriotas. Mas além de todas as coisas boas relatadas pelos líderes judeus, que expressam a bondade do centurião, tem o fato que este homem tinha um servo, o qual estava seriamente enfermo, com sua condição física deveras debilitada. Ele estava completamente estático, ele estava paralítico. E ele estava sobre uma cama e num profundo sofrimento dado à sua enfermidade, como relatado no versículo 6. O seu caráter de bondade do centurião, é claramente visto através do tratamento que ele dispensa ao seu servo.
Ele teve piedade, queridos. Ele compadeceu-se pelo estado de enfermidade do seu criado, do seu empregado. A sua súplica a Jesus salta de dentro do seu coração, dado era a estima, dado era o carinho e o amor pelo seu servo. O centurião, ainda que não conhecendo os preceitos cristãos, contudo testemunhava através de sua vida como se os conhecesse. Seu sofrimento de carinho e amor pelos outros, e aqui pelos judeus e pelo seu servo, não era só de boca e de palavra, mas em ação e na prática. Acredito eu que muito por certo ele deve ter ouvido alguma coisa sobre os ensinamentos de Jesus, quando Jesus disse assim: olha, o que queres que os outros te façam, faça também para eles. Esse homem já vivia o cristianismo não só de boca, não só de palavras, mas em ação e atitude. Muito por certo aqui, eu com as minhas ideias, veio uma carta pelo túnel do tempo do apóstolo João para ele dizendo isto: filhinhos, não ameis só de boca e de palavra, mas em ação. Então, no Evangelho de Lucas, queridos, este testemunho é dado pelos próprios judeus. Os judeus que vão até Cristo pedir, interceder pelo centurião, pelo pedido do centurião, favorecendo a vida do seu servo, do seu empregado, do seu criado. Eles mesmos testemunham de como aquele homem tem em seu coração motivações altas, sublimes, superlativas. É quando eles dizem lá em Lucas, no capítulo 5, quando ele fala assim: olha, porque ele ama a nossa nação. Olha, ele é romano, ele é um gentio, mas olha, este homem, ele ama a nossa nação. Só para o senhor ter a ideia, Jesus, ele edificou, e lá ele também está conosco congregando. Mas como é que podemos entender esta atitude do centurião? Olha, eu não tenho dúvida que a graça do Senhor já havia lhe alcançado. Ele tinha uma relação estreita com os líderes judeus. Portanto, ainda que tendo uma informação um tanto distorcida do Antigo Testamento, dado o local onde ele congregava, era um homem que já conhecia a graça e conhecia por experiência sobrenatural, entendo assim. Agora, ele ainda vivia num local onde ele não era muito bem doutrinado. E a doutrina que eles davam do Antigo Testamento não era a doutrina como de fato deveria ser dada. Não era interpretada como Jesus a interpretou quando, há poucos capítulos atrás em Mateus, ele o fez ele fez no Sermão do Monte. Então, aquele homem faltava ainda algumas coisas ficarem claras a eles, assim como tem muitas pessoas que de fato tiveram um encontro com Jesus, contudo são mal discipuladas, mal doutrinadas, porque estão estabelecidas, estão congregando dentro de igrejas heréticas, igrejas que prezam não pelo evangelho, mas prezam pela distorção desse evangelho a fim de todas as suas cobições e motivações e interesses próprios. Então, este homem, ele já congregava ali com os líderes, ele já tinha essa relação com os líderes judeus. Mas a graça do Senhor, com toda certeza, manifestou-se em sua vida. E ali transformou o seu coração num novo coração. Mas, evidentemente, que lhe faltava uma comunhão e experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe faltava ainda ele ter um pleno entendimento melhor das coisas. E dessa forma o Senhor enviou ao seu coração uma aflição.
E essa aflição foi quem construiu uma ponte que o ligou a ele, que o ligou a Jesus, que o guiou até Jesus. Foi essa aflição que o levou a ir até Jesus e pediram ajuda. Já no Evangelho de Lucas, nos informa que ele convenceu os líderes judeus que fossem a Jesus, pois já não suportava ver o sofrimento do criado. Ele declarou aos escribas e fariseus que tinha plena convicção e fé na pessoa de Jesus como o único que poderia solver toda a sua aflição e angústia. De outra forma, ele não tinha pedido. E que há que nem se compadece. Trabalha, que vive o seu cristianismo como os sacerdotes e os levitas que viram aquele homem estendido no chão, que viram o samaritano estendido no chão, carecendo e precisando de ajuda, e passa ao longe, distante, fazendo o que não está vendo. Ali estava, eu tenho por certo, o oficial romano mais importante da cidade de Cafarnaum, apresentando-se diante de Jesus de forma humilde, pedindo ajuda. Na verdade, não só pedindo, mas ele roga, ele suplica. Mas enfim, vamos à resposta de Jesus. No entanto, antes eu quero analisar um pouco a cura do leproso antecedida a este relato que nós pregamos na última vez em que eu ministrei. O leproso falou a Jesus de forma convicta da seguinte forma: convicta, certo, Senhor, se tu queres, podes livrar-me. Está lá no versículo 2, desse mesmo capítulo 8. Senhor, se tu queres, pode limpar-me. Queridos, em hipótese alguma, o leproso tinha dúvida quanto a Jesus ser suficientemente poderoso de curá-lo da lepra. Se havia alguma incerteza, era quanto ser ou não a vontade de nosso Senhor de curá-lo. Entretanto, a resposta de Jesus foi: eu quero ser limpo. Em outras versões, eu quero seja purificado. Então, desta forma, e não diferente de todos quantos chegam até ele, até Jesus, e chegam com humildade e sinceridade de coração, Jesus se manifesta e se manifestou quanto ao pedido do centurião e respondeu dizendo, versículo 7, e Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Dando agora um voo indo ao Antigo Testamento, em Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14. Estes dois versículos de Jeremias, nós vamos ler o seguinte: e vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. E eu desviarei vosso cativeiro e vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo. Quão misericordioso é o Senhor àqueles que o buscam de todo o coração. Aqueles que o buscam com toda a verdade de suas vidas. Um gentil, queridos, se aproxima com um pedido ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis.
um centurião romano, servidor de Herodes Antipas. Sim, Herodes Antipas, o mesmo que ordenou a decapitação de João Batista. Contudo, o que nosso Senhor Jesus Cristo fez, recebeu com uma misericordiosa e graciosa resposta. A resposta de nosso Senhor, com certeza, foi o que qualquer pessoa poderia ter desejado receber. Tal resposta foi algo infinitamente mais e além daquilo que o centurião pediu ou imaginou e pretendia receber. Ele é capaz, infinitamente capaz, de nos conceder tudo quanto mais pedimos ou imaginamos pedir. Este é Jesus, o Filho de Deus. O centurião até creu que Jesus poderia atendê-lo. É possível que no mínimo pensou assim aquele centurião. Quem sabe eu vou até Jesus e quando eu chegar lá ele me atende. Mas é possível que ele vá me questionar. Vá me questionar porque eu hesitei tanto em ir até o seu encontro. Ou talvez pensou que como era ele de alguma forma um representante, como era ele, no caso o centurião, um representante do opressor do Império Romano, Jesus poderia não querer atender a sua súplica. Ou ainda Jesus pode dizer, olha, faça o seguinte, eu já escutei seu pedido, certo? Eu vou avaliar, eu vou orar, eu vou saber se eu atendo ou não, tá certo? Então você vá e depois aguarde retorno. Eu depois lhe dou um retorno. Entretanto, queridos, a resposta foi somente uma. A resposta dada por Jesus, repito, ela foi misericordiosamente e graciosamente dada. E foi dada de forma resumida. E não só resumida, mas também enfática. Foi uma resposta reta e claríssima. Eu irei e o curarei. Então, queridos, conforme a interpretação do original, quando Jesus diz quando Jesus fala eu irei, esse eu é como Jesus querendo deixar bastante claro, falando com veemência, que iria curar o seu criado e não vai mandar ninguém, porque é ele mesmo quem irá pessoalmente fazer isso. Portanto, é como se ele dissesse, olha, não se preocupe, porque eu irei. Tranquilize-se, porque quem irá sou eu. Quem irá será eu, Jeová, Yahvé. Quem irá sou eu, o grande eu sou. Agora, quão interessante, e em certo aspecto estranho, foi a fala do centurião, a resposta de Jesus. Pois era de esperar que diante daquela resposta positiva e tão rápida, tão imediata, eu queria que o senhor fosse até a minha casa curar meu servo, meu criado, ele está lá muito doente, está paralisado em cima de uma cama, e eu queria lhe pedir humildemente que fosse até lá. E a resposta de Jesus falou, vamos embora. Eu irei e o curarei. Mas ele teve uma reação tanto estranha. Porque, na verdade, era para ele dizer, oh, Jesus, que coisa boa, o senhor vai. Ter dado muito pulos de alegria, ter dado muito glória a Deus. Que bom que o senhor vai. Então vamos, Jesus.
Não percamos mais um só segundo sequer, porque afinal meu servo está muito, mas muito doente e ele está sofrendo bastante. Vamos logo, apressemos-nos, Jesus. Penso que talvez fosse isso que ele dissesse. Entretanto, sua resposta foi muito, mas muito diferente. Para muitos, a resposta daquele homem foi algo muito estranha, intrigante. Vamos lá, versículo 8 e o 9. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. Então, querido, Jesus se dispõe a ir até a casa do centurião e lá curar o seu criado. Entretanto, o centurião, ao ficar ciente da ida de Jesus, quando ele recebe a resposta de Jesus: eu irei e o curarei, ele responde: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O importante, bem conceituado oficial romano, aquele que tinha um status de proeminência dentro de toda aquela sociedade naquela cidade, ele confessa ser completamente indigno de receber a nosso Senhor Jesus Cristo em sua casa. O versículo 5 diz que Jesus, ao entrar em Cafarnaum, um centurião dirigiu-se a ele pedindo-lhe ajuda. Já Lucas, no capítulo 7, de uma forma mais detalhada sobre este acontecimento, ele diz no versículo 3 que o centurião, ao tomar conhecimento sobre Jesus, enviou-lhe seus amigos líderes, dissem que fosse curar o seu servo. No versículo 8 de Mateus, neste capítulo que estamos lendo, capítulo 8, o centurião fala em resposta ao assentimento de Jesus em ir curar o seu servo. Ele fala em resposta que não é merecedor de recebê-lo em sua casa. E em Lucas 7, agora no versículo 6, fala que Jesus, sendo abordado pelos líderes judeus com um pedido intercessor ao amigo centurião, segue ao seu encontro. Os judeus seguem ao seu encontro. E aproximando-se de sua casa, mais uma vez o centurião diz aos seus amigos que falem a Jesus que ele não é merecedor de sua presença em seu lar. Podemos entender aqui, queridos, esta questão de Mateus e Lucas, nós podemos entender da seguinte forma. Primeiro, nós sabemos que havia problemas relacionais entre judeus e gentios. Portanto, o centurião, embora acreditasse no poder de Nosso Senhor, contudo sabia que Jesus era um judeu. Como poderia chegar até ele com esse tipo de pedido? Se ele era um judeu. Como já sabemos, ele desfrutava de um bom relacionamento com os líderes judeus devido aos fatos já expostos. Sendo assim, o centurião, ciente sobre Jesus, que era judeu, pede a intercessão dos seus amigos religiosos judeus. Mas também, tomando conhecimento que Jesus se aproximava de sua casa, manda-lhe dizer que não é merecedor de recebê-lo. Uma coisa devemos ter como certo: o problema do centurião em receber Jesus em sua casa não dava-se em absoluto pelo fato de Jesus ser um judeu. Não era isso. Nunca foi isso. E assim seus colegas, ou mesmo superiores, viessem chamá-lo a atenção ao ponto de muito constrangê-lo.
Não foi isso. Não foi porque Jesus era um judeu e porque ele ia ter um judeu em sua casa e ele pediu um favor a um judeu, ele clamou a um judeu e assim os seus colegas militares, ao saberem, ou talvez até um superior dele ao saberem, e vai chamar a atenção e vai constrangê-lo sobre essa situação. Mas não foi isso que constrangeu e que fez com que ele dissesse que não era digno de receber Jesus debaixo do seu telhado. Não trata-se aqui de um constrangimento por terceiros, por conta de outras pessoas, pelo que outras pessoas iriam pensar a respeito dele, mas sim seu próprio constrangimento. E sabe qual era o constrangimento dele? O constrangimento daquele centurião é estar diante do Messias, do Salvador, de Jesus, do Filho de Deus, do próprio Deus, do glorioso Deus, do justo Deus, do santo Deus. Sabendo ele quem é. É como a conversão de Isaías. Quando o Senhor explode diante dos seus olhos o seu poder, a sua glória, a sua santidade, e Isaías enxerga tudo isso e enxerga quem é ele, e ele diz: como posso eu, um homem de lábios impuros, estar diante, que vive no meio de um povo impuro, estar diante de um Deus santo como Jeová, como Yahvé, como grande eu sou. Aqui foi o constrangimento dele. Aqui foi exatamente o constrangimento daquele homem. Ele está diante do Filho unigênito de Deus, porque ele sabia que estaria diante do Cordeiro Santo e Justo, aquele que tira o pecado do mundo. Mateus 5, versículo 5, Jesus lá no Sermão do Monte, ele diz: abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. O sentimento de orgulho e presunção na vida de uma pessoa, queridos, é algo terrivelmente perverso e maléfico. O orgulho, ele fecha nossos olhos aos nossos erros. As coisas que confrontam nossas convicções completamente equivocadas. E por isso nos impede de refletir, ponderar e mudar de rota, de curso e de caminho. Aquilo que confronta o que nós tanto queremos, o que nossa carne deseja, o que os nossos pensamentos mais sujos querem e desejam lá dentro, no oculto, onde ninguém enxerga, somente o Deus onisciente. Tudo isso nos impede de refletir, de parar e de ponderar, e de verificar quão errados nós estamos. E precisamos mudar a rota, mudar o caminho, mudar o caminho. É isso que impede que um pecador vá a Deus. É porque o seu autossuficiente, a sua autoconfiança, aquilo que lhe leva a entender que tudo sabe, que ninguém precisa dizer absolutamente nada sobre sua vida, que ninguém deve intrometer-se em sua vida, todas essas coisas, essa presunção, essa arrogância, esse orgulho, nos deixa completamente incapazes de ir a Deus, de reconhecer os seus princípios, de reconhecer a sua primeira bem-aventurança. Sabe por quê? Porque pobre de coração, em nada um pecador orgulhoso e presunçoso ele o é. Mas ele é arrogante. E isso lhe impede. E deixa eu dizer uma coisa a você, a mesma coisa acontece na vida de nós, cristãos, crentes. No momento em que esse orgulho que está aqui sobe a nossa cabeça, que a nossa presunção, que nos deixamos levar pela nossa arrogância, a arrogância da nossa natureza caída, nós não conseguimos nos deixar nos submeter à palavra de Deus e, portanto, vivemos em pecado, desobedecendo a Deus, vivendo como impenitentes,
parecendo mais que nunca tivemos o conhecimento da verdade em nossas vidas. O que você acha que fez Davi pecar? Se não a sua autoconfiança, sua autossuficiência e sua arrogância em estar lá no seu palácio, olhando para todas aquelas terras e dizendo, meu reino. Enquanto o ser humano não desce do seu pedestal de orgulho, não consegue enxergar as verdades do Evangelho. Portanto, este não reconhece, ele não confessa, ele não se arrepende. Ele tem remorso. Arrependimento, não. O princípio do acerto é reconhecer que está errado. É o princípio do acerto. Daí para frente, o que é? Mudar a rota, o caminho, o pensamento, a vontade, o desejo, a mente. Os líderes judeus, quando chegam a Cristo para intercederem pelo estimado amigo centurião, dizem a ele o seguinte, olha, ele é digno de que lhe faça isto. É o que diz lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 4, a parte B deste versículo. O pedido foi feito e de pleno afirmado a Jesus pelos judeus que o deferisse. E, de fato, era um pedido bastante louvável. Eu estou intercedendo pela situação difícil de outro. Qual o problema nisso? No entanto, há um sinal neste pedido que configura e fundamenta a doutrina meritória, ou seja, Jesus me ama, mas é porque eu mereço, porque eu sou bom. Porque eu sou bonzinho. Porque eu não sou ruim assim como dizem que eu sou, não. Eu mereço. Afinal, eu sou filho de Deus também. Nem todos. Nesse pedido dos judeus, dizendo que Jesus vá, há um ponto negativo nesse pedido. E é justamente quando ele diz, ele é digno. Ele é digno que o Senhor vá, que você vá, que o Senhor cure o seu servo, que o Senhor atenda o seu pedido. Ou seja, ele merece. Como se dizendo, olha, os seres humanos são merecedores do favor divino mediante suas obras. Ele é um homem bom, construiu a sinagoga, fez isso, olha, incrementou tudo, botou som, botou isso, botou aquilo, botou cadeira, tapete, ar-condicionado, botou tudo, olha, tudo do bolso dele. Ele merece. Ele merece ser colocado no pedestal e ser adorado por ti, Jesus. Entretanto, não é surpresa que esse entendimento viesse dos líderes judeus. Em sua doutrina havia todo desconhecimento sobre a graça divina. E a doutrina da graça é bem diferente. Bem diferente. Ela afirma que graça é graça. Ou seja, não pagamos por ela. Não recebemos por merecimento de obras que fazemos. Mas as fazemos por tê-la recebida e recebida sem qualquer merecimento. É por isso que fazemos boas obras. Porque antes a recebemos. Porque antes a tomamos conhecimento. Os líderes religiosos disseram, ele é digno. E Jesus, sem colocar qualquer empecilho, segue com os judeus para a casa do centurião. O centurião, ao tomar conhecimento que Jesus caminhava, já próximo de chegar à sua casa, compreendendo o que estava acontecendo, encheu-se de profundo sentimento e indignidade. Isso é mais ou menos, sabe como? Eu vou voltar um pouquinho aqui, quando os judeus disseram, olha, ele é digno. Porque ele fez isso, isso e isso. Ele é digno que o Senhor vá a ele.
que o Senhor o favoreça. Ele é digno. Seria a mesma coisa que os nossos pedidos. A gente está aqui pedindo, aí a gente pede por um pai, por uma mãe, pelo esposo, pela esposa, por um filho, por uma irmã, por um amigo, seja quem for. E essas pessoas que a gente pede são pessoas até que, humanamente falando, são boas, que nós nos relacionamos bem, até porque nós as amamos, nós queremos muito bem a elas, ainda que tenham elas todos os seus defeitos, assim como nós também temos. E aí nós colocamos, olha, e esse pessoal, olha, eu vou dar aqui um exemplo aqui, já que eu estou com o Davi aqui na minha frente. Eu digo, olha, papai, faz de conta que Davi não conhece Jesus. Papai, eu ensinei tudo a ele. E é um menino bom, olha, as notas dele do boletim, do colégio, é tudo, não é tudo 10 não, mas é quase. Tem notas boas. É um menino bom, é um menino que não faz isso, é um menino que não faz aquilo, é um menino até que é obediente a gente. De obediência de 10, eu dou uma nota 8. Então ele é tudo isso, é um menino que gosta de assim, de ajudar quem está do lado, ele se compadece do outro, é um menino bom, papai do céu. E outra coisa, olha, desde novinho, num bebê conforto, eu levava ele para ouvir a palavra de Deus. Todo dia, toda hora, todo instante, eu levava. Então, papai do céu, ele é digno, ele merece. Papai do céu só se revela a Davi se dentro de Davi existia uma fé que reconheça o tamanho da graça de Deus, e aí reconhece quem de fato é Deus, e por meio dessa fé também reconhece quem é Ele. E aí sim, Davi recebe a graça, mas por graça, por merecimento, por ter ouvido a palavra, cada vez que ele ouve a palavra, ele é mais, e não reconhece, e não tem um encontro, cada vez mais ele é condenado. Cada vez mais ele é indesculpável. Então os judeus disseram, ele é digno. E Jesus se pôs a caminho, sem qualquer empecilho. Mas por quê? Porque aquele homem tinha construído uma sinagoga? Não, porque Jesus, sendo Deus, já é onisciente e sabia do coração daquele homem. E sabia que aquele homem, existia dentro daquele homem uma fé que nem dentro do povo de Israel Jesus a viu. E aí o centurião toma conhecimento que Jesus está caminhando, chegando próximo à sua casa, compreendendo que estava e compreendendo tudo que estava acontecendo. Ele encheu-se de profundo sentimento de indignidade, ele de alguma forma atemorizou-se. Como posso eu, assim como Isaías, como posso eu, um homem de lábios impuros, que vive em meio de um povo penitente, ter este santo, ter o Cordeiro Santo de Deus debaixo do mesmo teto em que eu moro, em que eu habito. Eu não sou digno, eu não mereço. Eu imagino que aquele homem, ele viu na mente dele as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 2. E mesmo sendo Deus, né? Vocês se lembram? Não usou posto do seu direito, mas encarnou-se como homem, viveu em meio a pecadores, mas não pecou, a fim de consolidar o plano de salvação através da sua cruz, morrendo crucificado em favor de todo pecador que nele crê. Deve ter vindo na mente desse homem essas palavras. Ele deve ter pensado lá consigo, Jesus vem em minha presença, ele vem ao meu lar. Sim, Jesus, o próprio Deus, ele vai colocar-se diante de mim.
Aquele que é santo estará juntinho de mim. Eu, um pobre, miserável pecador, e ele vai vir aqui para me servir. Como eu, um mísero pecador, posso recebê-lo em minha casa? Eu não sou merecedor que ele faça tal coisa por mim. Jesus compadeceu-se da minha dor. Ele, que é Deus, realmente colocou-se em meu lugar para sofrer o meu sofrimento, para sentir a dor da minha dor. E então este centurião tem entendimento absoluto de quão insignificante é ele diante de Jesus. É como ele tivesse dito a si mesmo: ele é justo e eu sou iníquo. Ele é santo e eu sou imaculado, eu sou manchado, eu sou sujo, eu sou pecador manchado pelo pecado. Observamos na vida do centurião uma humildade que evidencia preponderantemente a habitação do Espírito Santo de Deus na vida de um ser humano. Este homem, quando pensa todas essas coisas e quando diz eu não sou digno, ele demonstra, ele aqui atesta e ele aqui comprova, ele testemunha de forma cabalmente que há nele o habitar do Espírito Santo de Deus. Afinal, uma das obras que o Espírito Santo realiza na vida de um ser humano é fazer com que ele tenha convicção de quanto é pecador. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, nos traz à mente a clareza da nossa natureza pecaminosa. É o Espírito Santo que nos revela claramente quão corruptos e depravados nós somos. E dessa forma, quebra completamente a nossa altivez, o queixo que estava lá em cima, o nariz que estava empinado, baixa, vai ao chão, a cara vai no pó, e o orgulho se acaba. E aí leva-nos à humildade de coração, a sermos pobres de coração, e reconhecendo quão rico e grandioso, majestoso, sublime é o Deus Todo-Poderoso e Santo. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Os soberbos e orgulhosos encontram a oposição de Deus sobre suas vidas. Entretanto, aos humildes, o Senhor concede-lhes graça. Graça. Portanto, queridos, o centurião cheio de constrangimento e de um sentimento de indignidade. O centurião cheio desse constrangimento e desse sentimento de indignidade por causar qualquer constrangimento a tão bendito, santo e justo Senhor, nele entrar na casa de um pecador tal como ele pede para nosso Senhor Jesus Cristo para que não entre em sua casa, mas que de forma poderosa e simples, sem nenhum arrudeio, sem muito movimento, sem precisar de nhenhenhen, sem precisar de sapateado, sem precisar de gritaria, sem precisar de histeria, mas de forma simples, falar uma só palavra e que o criado dele seria curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Afinal, o centurião reflete sobre si próprio. E ele faz assim: ora, se eu, um simples oficial, se eu, um simples soldado romano, que tenho autoridade e poderes completamente limitados, porque eles são limitados, dado o fato que eu estou subordinado à obediência de outros superiores. Ora, se eu, esse homem com autoridade limitada, quando dou minhas ordens, ainda que tais ordens sejam dadas, estando eu longe ou em outro lugar, estas ordens são de plano
obedecidas e executadas, quanto mais Jesus, o Filho unigênito do Todo-Poderoso. Quanto mais Jesus Cristo, aquele que tem autoridade, toda autoridade no céu e na terra. Quanto mais Jesus, aquele que é o soberano, aquele que é o todo-poderoso, aquele que dá ordem ao vento e a tempestade cessa, aquele que criou o universo e o tem no controle de sua poderosa mão, aquele que agindo ele, quem poderá impedir? Aquele que nenhum dos seus desejos podem ser frustrados, aquele que diz ao espírito maligno, sai e ele sai, aquele que diz ao cego, veja e ele vê, aquele que diz ao paralítico, levante e ande, aquele que diz à enfermidade que sai e a saúde restabelece, aquele que diz ao pecador arrependido, vá, perdoados estão os teus pecados e para sempre estão perdoados. Oh, glória! Avalie Jesus. Se eu, sendo que sou nada, dou a ordem e esta ordem é completamente cumprida, e aquele que é o grande eu sou não dará e não fará infinitamente mais do que eu penso, eu imagino. Aquele centurião, ele tinha na mente convicção, certeza que quando Jesus ordenar ao físico debilitado do seu servo que fique são, ele tem certeza que, sem dúvida alguma, este físico, o corpo do seu servo, irá obedecer. Este é Jesus. Este é Jesus, crente. Aquele que diz que, olha, é preciso que eu vá, para que lá no Senhor, lá na casa do meu Pai, tem muitas moradas, tem muitas mansões, e eu vou preparar lugar para você que creu em mim. Não se tenha teu coração conturbado, perturbado, turbado, sofrido pelas coisas que acontecem neste mundo. Confia em mim, porque eu tenho um lugar de segurança para você. A minha palavra é firme e uma só, e ela se cumpre. As minhas promessas são maravilhosas, sublimes, superlativas, inigualáveis, e eu as cumprirei todas, uma por uma. Confia em mim, então. Ou será que o milagre que eu fiz na sua vida, quando você confiou e creu em mim e disse, teus pecados estão... Você acha que quem é que pode fazer isso? Senão eu, Deus. Ou será que os seus pecados nunca foram perdoados? Ou será que você nunca passou por esse processo, por essa experiência que este homem passou? Os líderes religiosos disseram, ele é digno que lhe faça isto. Entretanto, o centurião disse, Senhor, eu não sou digno. E disse-lhe mais, eu não sou digno, Senhor, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. O centurião reconheceu a autoridade e o poder de nosso Senhor. Ele reconheceu que ele tinha todo o poder para curar o seu servo com uma só palavra. Aí o versículo 10 diz, e Jesus ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Ou seja, na verdade eu não tenho encontrado tão grande fé. Encontrei aqui. Encontrei com aquele leproso. Mas não encontrei em Israel. Encontrei no leprosário, mas não encontrei em Israel. Estamos diante de nosso Senhor, tecendo elogios ao procedimento da fé daquele gentil centurião romano. Sobre o centurião não temos informações quanto ao seu nome.
quanto ao seu passado. E outro qualquer detalhe, entretanto, sabemos de uma coisa, que aquele homem, ele creu em Jesus, ele confiou, e crendo ele declarou que não era merecedor da sua santa presença em seu lar, e que quanto ao seu pedido de socorro, quanto à sua ajuda para vir ajudar na aflição do seu querido e amado servo, ele disse, cheio de confiança e de fé, que bastava somente ele dizer uma só palavra de Jesus, para que o seu servo fosse curado. Eu vejo muita gente, pastor, o senhor tem que vir aqui, impor a mão, pocar, tem que pegar. Aprendamos com a fé desse homem. Você pode pedir que intercedam por você? É bíblico, peça. Você não pode mistificar a sua fé. A sua fé é muito maior que isso. Infinitamente maior. Aliás, a sua fé não é isso. O gentil centurião creu, enquanto os judeus, os escribas e fariseus eram completamente incrédulos. O centurião era gentil, mas conseguiu enxergar em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Por outro lado, o povo de Israel nada enxergava, era cego espiritualmente. Quando este gentil centurião, quanto a ele nós sabemos que Jesus lhe fez um grande e belo elogio. Não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel, mas encontrei na vida desse centurião. Versículo 11 e 12. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão aqui Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus fala aqui sobre a linha divisória que atravessa, dividindo completamente a humanidade. Antes os judeus eram próximos, eram aqueles que estavam próximos. E os gentios, os distantes. Agora chega o Messias e anuncia, o reino dos céus está próximo. Portanto, que creiamos, que tenhamos fé. Porém, os filhos de Israel, nisto fracassaram. Grande foi a rejeição dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, e também das multidões, que por estes eram completamente enganadas acerca de Jesus e contra Jesus. A rejeição é expressa num brado público. A rejeição a Jesus é completamente aclarada, mostrada num brado público, em um julgamento completamente injusto. Quando bradam o povo de Israel, o povo judeu, dizendo morte a Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Por outro lado, queridos, Jesus encontra fé em meio aos gentios. Fé entre os samaritanos na vida deste centurião e na mulher cananeia. Ante o milagre dos 10 leprosos, uma fé foi vislumbrada entre aqueles 10, ou seja, em um só leproso, e aquele leproso em que a fé foi vista, que foi resplandecida, era ele um samaritano. A linha divisória não será entre judeus e gentios, mas essa linha divisória será entre os que creem e os que não creem, os crédulos e os incrédulos. Esta linha tanto dividirá judeus quanto gentios. Portanto, assim virão muitos gentios, crédulos, que para sentarem-se à mesa ao lado dos pais da fé, ao lado de Abraão, ao lado de Isaac e de Jacó no reino dos céus. Gentios serão sãos, gentios serão salvos, único e exclusivamente por meio da fé, segundo Efésios 2:8. Sois salvos pela fé, através em Cristo Jesus.
Fé essa que é dom de Deus, não vem de vós. Por outro lado, os judeus, justamente por não terem fé, passaram a assumir o lugar dos gentios. Ou seja, Efésios 2:2, mortos em seus delitos e pecados, sepultados na sepultura do pecado, na idolatria de suas mentes, de suas cobiças, tornando-se todos eles filhos da desobediência. Desse modo, os súditos do reino, por tornarem-se filhos da desobediência, serão completamente expulsos para a escuridão, que fica do lado de fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Os prováveis, que possivelmente não virão, darão lugar aos improváveis que lá estarão. Do Oriente e do Ocidente muitos virão, e estes se reunirão com os patriarcas do passado. Por outro lado, é triste assim pensarmos, contudo, haverá muitos parentes, descendentes dos patriarcas, que terão a fé reprovada. E, portanto, lançados serão para fora na escuridão, sofrendo agonias em meio ao choro e ranger de dentes. A prova disso está no capítulo 1, a árvore genealógica de Jesus. A salvação não é por genética ou por consanguinidade, mas é por fé e em Cristo Jesus. O pastor Charles Spurgeon, ele explica da seguinte forma: o centurião vem do campo até Cristo e o israelita vai da sinagoga para o inferno. A prostituta se curva aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo em completo arrependimento, enquanto o fariseu hipócrita rejeita a grande salvação. Que esse incidente possa docemente nos convencer a crer muitíssimo, e assim nenhum de nós duvide do poder do Filho unigênito de Deus, do Deus encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo, versículo 13 diz: então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel, assim disse Jesus. Grande e legítima fé salvadora a desse gentil centurião. Que dom maravilhoso e sublime que nos é concedido por Deus, que é este dom da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se temos esse dom, queridos, isso é motivo de eterno agradecimento. Vou repetir, eterno agradecimento. Pois se crermos com essa fé, isto quer dizer que podemos ir a nosso Senhor Jesus Cristo como nossa única esperança de vida. Pois somente em Cristo e por meio da fé é que entendemos que Ele é a única chance de podermos ser justificados dos nossos pecados e assim nos entregamos em seus braços. Não há nada mais precioso do que termos o privilégio de experimentar uma fé como essa. Há muitas pessoas que em outrora, que no passado viviam perdidas, contudo conseguiram entender por meio desta fé quão pecadores e desprezíveis eram, e assim puderam lançar toda a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso haverão de assentar no céu. Por outro lado, muitos ainda que cheios de tesouros e riquezas, muitos ainda cheios de muitos bens, muitos ainda com suas contas bancárias cheias de dinheiro, ou ainda mesmo muitos com muito conhecimento teológico, serão rejeitados e lançados fora e para sempre. Quão de fato e verdadeiramente são muito abençoados os que creem no nome de Jesus.
quando de fato são muito abençoados. E aqui eu quero deixar algumas perguntas para todos nós. Fica-nos perguntas que precisamos refletir sobre essa, e eu espero que você as grave em sua mente e reflita sobre ela. O que verdadeiramente sabemos sobre esta fé salvadora? O que é que você sabe? Ainda que saibamos muito ou mesmo pouco, mas de fato será que cremos? Há pessoas que creem porque levantam a mão, vão à frente, aceitam o convite, o pedido, o apelo, ou seja, o nome que queira. Chega lá, faz uma oração confessional e pronto. Há outros que entendem porque sabem algumas questões da ordem teológica reformada, sabem os 5 pontos de Calvino, e sabem e entendem que as pessoas não vão a Cristo por si próprias, as pessoas são eleitas desde a fundação do mundo. Uma coisa e outra tem que saber muito bem certo. Não adianta ir à frente e orar sem ter de fato, sem de fato ter conhecido Jesus, sem de fato ter o habitar do Espírito Santo em sua vida. E não adianta também você saber todos os pontos de Calvino, todas as questões da ordem da teologia reformada, e saber e dizer, não, é porque eu sou, e dizer que os salvos são todos aqueles que são eleitos e eleitos desde a fundação do mundo, sem você ser um eleito. Você saber de tudo isso não quer dizer que você está dentro da relação dos eleitos predestinados por Deus desde a fundação do mundo. Tem que nascer de novo, tem que ter um encontro com Cristo, tem que saber quem você é e quem é Ele. E quando você souber quem você é e quem é Ele, você o serve com toda a gratidão da sua vida, porque você sabe o que Ele fez por você. Talvez trabalhemos muito ou mesmo pouco para o reino. Agora, nesse trabalho muito ou pouco, para quem dizemos que estamos trabalhando? Será que é para Deus mesmo que trabalhamos? Ou é para a nossa glória? Ou é para a satisfação de A, ou de B, ou de C? É possível que temos muita eloquência no falar e discursar, na pregação, mas a nossa fé é verdadeira e legítima? Se a resposta que venhamos dar é que temos fé, é que não temos fé na realidade, ou não temos certeza, eu só entendo que nós temos é que nos prostrar diante do Senhor e que peçamos não outra coisa, mas uma fé capaz de nos mostrar quem na verdade somos e quem Jesus Cristo é. É essa fé que nós precisamos. Desvalorizam essa fé. Contudo, esta fé é preciosa aos olhos de Deus. E assim, como tudo que de fato é muito precioso, também é algo muito raro. Há um diamante muito precioso. Pode olhar que ele é raro. Nem todos, escuta, nem todos têm esta fé. Nem todos possuem essa fé. E não há como sermos cristãos sem esta fé. O justo vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É por meio desta fé que, como cristão, vencemos o mundo. Sem fé implica sem convencimento do pecado. Sem fé implica sem arrependimento. Sem fé implica sem perdão. E sem fé implica sem absolvição. E por fim, serão todos estes, sem fé, lançados na escuridão,
aonde haverá choro e ranger de dentes. Que nós possamos nos avaliar neste texto, ter uma grande e sincera reflexão, não do irmão A, não do irmão B, mas nossa. E sabermos se, como cristãos, é esse tipo de cristão que nós temos sido. É esse tipo de fé que nós temos exercido. É esse tipo de amor grato que nós temos tido por Deus. Ao ponto de sempre, quando nós pedirmos que Ele venha até nós nos ajudar, mas esteja sempre em nossa consciência que nós não somos dignos. Que nós não somos dignos. Que Ele receba nossas orações. Que nós somos dignos. Que Ele dê anuência ao que queremos. Que nós não somos dignos a qualquer coisa que Ele possa nos dar. E, inclusive, o que Ele já nos deu, se é que nos deu, a nossa salvação. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, derrame graça sobre nós, venha em nosso favor, nos dê uma noite maravilhosa de descanso. Davi me lembrou aqui da oração